Pronto, boa noite, pessoal. Essa aqui é a disciplina de Princípios de Contagem, disciplina do semestre 2025.1 da licenciatura em Matemática EAD, da UFPE. Eu me chamo João Gondim, sou professor da disciplina. Já é a segunda vez que eu ensino ela, tá? E aí já vai ter vários materiais que eu já vou recomendar para vocês, que foram os que eu disponibilizei da vez passada. Infelizmente, o AVA mudou do período passado para esse, e aí eu não consegui resgatar os materiais da vez anterior do curso para já importar direto, para já começar o curso com o material inteiro lá, tá? Até o semestre passado era possível fazer isso, mas agora, como mudou o AVA, não tem como fazer mais. Ou ao menos eu não vi como é que eu conseguiria fazer, tá? Mas à medida que a gente for avançando, eu vou disponibilizando lá os materiais também, certo? Que materiais vão ser esses, né? A gente vai ter as aulas ao vivo da gente, síncronas, né, como essa, que em geral vão ser nas sextas-feiras, com exceção de algumas semanas. Se, por exemplo, no dia 30 desse mês, eu não vou poder dar aula, que é uma sexta-feira, eu vou estar viajando, aí a gente vai precisar remarcar, tá? Mas aí é só alguma semana específica, assim. Aí também vai ter alguns vídeos assíncronos, tá? Que eu já gravei. Bem, vão ter as aulas síncronas da vez passada, que todas ficaram gravadas também, e eu vou disponibilizar para vocês. E tem vídeos assíncronos, que são vídeos mais curtos, tá? Mais curtos do que uma aula como essa aqui, que vai durar em torno de uma hora, um pouquinho mais sempre. E os vídeos assíncronos, não. Eles, normalmente, eles explicam algum conceito e duram, sei lá, digamos 10 a 15 minutos, no máximo. Tá? E aí fica uma coisa mais otimizada, talvez, tá? Se você quiser ver uma aula sobre aquele assunto mais rápida e uma aula, assim, mais concisa, né? Aqui, em geral, como é uma disciplina muito prática, nas aulas assíncronas eu vou explicar qual é aquele conceito específico da disciplina e vou fazer um ou dois exercícios, tá? E também vão ter algumas aulas só com exercícios, mas aí vai ser um de cada vez, certo? Eu também vou disponibilizar para vocês listas é, é, com exercícios. A cada assunto novo que a gente passar, a cada semana, vai ter uma nova lista relativa aos assuntos daquela semana. Nas aulas síncronas, eu vou resolver exercícios daquela lista, certo? E aí a gente vai poder discutir essas questões na aula, se vocês não entenderem e tal, ou até discutir soluções diferentes, que é uma coisa que é muito comum aqui, tá? Porque, bem, princípio de contagem, a gente vai estudar o quê, né? Análise combinatória, probabilidade, são tipos de exercícios que não tem só uma forma de se resolver. Às vezes, a pessoa, ela, ela visualiza alguma forma que outra pessoa não viu e pode muito bem as duas formas elas estarem corretas, tá? E aí, se vocês quiserem, ao longo das aulas, compartilharem alguma resolução de vocês diferente da resolução que eu fiz, tudo bem. A gente vai ter duas avaliações. Eu tenho aqui as datas para passar para vocês já. Eu acredito que vocês já devam ter recebido também essas datas, tá? Então, a disciplina da gente é Princípios de Contagem. Pronto, para aproveitar aqui que uma pessoa está pedindo para entrar aqui na aula, eu queria perguntar para vocês se todos já têm acesso ao e-mail institucional da UFPE. Alguém não tem ainda acesso a esse e-mail? Ah, ok, beleza. Porque quando vocês tiverem acesso a ele, eu gostaria que vocês usassem ele para entrar na aula, tá? Porque quando vocês entram com ele, vocês já entram direto. Enquanto quando vocês entram com outro e-mail, eu preciso parar o que eu estou fazendo para vir aqui na tela
liberar as pessoas para entrar. Marcelo, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, Boa colegas. noite. Na verdade, professor, tem alguns colegas que estão no primeiro semestre que cadastraram um e-mail pessoal, né? E Certo. aí só receberam depois o acesso ao SIGA. E aí eles estão tentando trocar, colocar o e-mail institucional, mas está um pouquinho dificultoso. A coordenação está sabendo, está ciente disso. Eu Beleza. acredito que até na metade do semestre eu acho que eles conseguem resolver, mas é por isso que está acontecendo essa falta Beleza. de acesso ao e-mail institucional, viu? Pronto, beleza. Certo, ok. É uma coisa que é meio desagradável para mim, que precisa ficar voltando para a tela do Meet toda vez para liberar a entrada, mas não é o fim do mundo também, tá? Então, se eu precisar ficar um mês, 2 meses assim, não tem problema não. Mas aí, enfim, assim que vocês tiverem acesso ao e-mail institucional, priorizem vir para a aula com ele, tá? Que aí vocês entram direto já, tá? Não precisa que eu autorize a entrada. A gente vai ter 2 avaliações. A primeira avaliação vai ser no dia 7 de junho. A primeira prova é no dia 7 de junho. E a segunda prova, aí ela é lá para metade de julho. Tá? Esse semestre vai ser um semestre bem apertado. A segunda prova vai ser no dia 19. No dia 19 de julho. 19/7. Aí, pronto. Vocês sabem como é que funciona a questão da aprovação? Já explicaram para vocês? Acredito que sim, né? Que eu já sei, vocês já devem ter tido outras aulas. Ainda não? Pronto. Então, a média dessas 2 provas precisa ser igual ou maior que 7. Tá? Se vocês tirarem 7 e 7, vocês são aprovados por média. Ok? Se vocês não ficarem acima de 7, né? Ficarem com 7 ou mais, mas ficarem é, entre 3 e 7, aí vocês ficam na prova final. Só que tem a seguinte questão. Após a segunda prova, tem o que a gente chama de primeira complementar, e depois tem a segunda complementar. Como é que funcionam essas avaliações? Pronto, em geral, o que é a primeira prova complementar? Ela funciona como segunda chamada, tá? A primeira prova complementar vai ser no dia 2 de agosto. Ela não é logo na semana seguinte, porque na semana após a nossa segunda prova, tem segunda prova de outras disciplinas. E depois da primeira complementar, tem a segunda complementar, que aí é justamente na semana seguinte, no dia 9 de agosto. Então, como é que funciona? Com essas duas aqui, se ficar maior ou igual a 7 a sua média aritmética, aí você é aprovado por média. Está aprovado por média. Se você ficar maior ou igual do que 3 e ficar menor que 7, aí você tá na final, certo? Você fica com a sua avaliação independente. E se você ficar menor que 3, aí você já é aprovado. Como é que funciona a primeira prova complementar? Bem, se você tiver faltado a alguma das 2 provas anteriores, ou a primeira prova ou a segunda, a primeira prova complementar funciona como segunda chamada, certo? Então, sei lá, se você tirou 6 na primeira prova e por alguma razão você não pôde fazer a segunda avaliação, aí você faz a primeira prova complementar no lugar da segunda prova, tá? Aí ela funciona como segunda chamada. Se você fez as 2 primeiras avaliações, você também pode fazer a primeira prova complementar. Também poderia fazer. Em que sentido? Ela pode recuperar a nota, tá?
Então, se você ficou, por exemplo, com 5 primeira avaliação e com 8 na segunda. Então, a média ficou 6,5. Não foi suficiente para ser aprovado por média. Aí você pode fazer a primeira prova complementar e usar ela para recuperar a nota da sua primeira avaliação. Se a nota da primeira prova complementar for menor que a da primeira avaliação, aí não muda nada. Sei lá, se você tinha tirado 5 e 8 e aí na primeira prova complementar você ficou com 4, não muda nada. Mas se por acaso você na primeira complementar, se você tirar, sei lá, 6 ou 7, essa nota substitui a nota da primeira avaliação para fazer a média. Tá dando para entender? Aí a sua média, se você tinha tirado 5 e 8, aí fez a primeira prova complementar e tirou 6, aí agora, ao invés de ser 5 e 8, vai ser 6 e 8 as suas notas, e aí a sua média ficou 7, e agora você está sendo aprovado. Tá dando para entender? Ou não? Levantaram a mão aqui, vamos começar com o Diego. Pode falar, Diego. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Aí, ô professor, no caso, eu fiz as duas primeiras. Sim, Fiquei com essa média 6,5 aí. isso. Se na primeira prova complementar eu tirar uma nota abaixo, eu já Não, estou reprovado? não. Você ainda tem a segunda prova complementar. A final é a segunda prova complementar, tá? Ah, A- então no caso, a segunda prova complementar que chama a prova final. isso. A, Tá bom. a prova final é a última, beleza? A primeira, Obrigado. pronto, a primeira prova complementar, ela serve só para ajudar. Ou ela vai entrar para substituir alguma nota ou para ser a sua nota que está faltando se você por acaso faltou alguma prova, certo? Marcos, pode falar. Boa noite, professor. Eu queria Boa noite. saber o seguinte: eu tenho que tirar 7 na primeira prova e 7 na segunda, ou as duas juntas para dar 7? Não, é a média, é a média. A média. Ah, entendi. Juntar as duas para dividir por 2, né? Isso, é. Se você tirar 4 e 10, tá aprovado por média também. Tá certo. Beleza? Isso, obrigado. Aí, assim, casos excepcionais, por exemplo, às vezes acontece de, por alguma razão que foge do nosso controle, algum aluno falta as duas provas. Falta a primeira e a segunda. O que acontece, nesse caso, é que a pessoa está reprovada. Certo? A pessoa não pode chegar na primeira prova complementar, faltando duas notas. Agora, isso pode ser conversado, tá? Se a pessoa, por exemplo, ela, sei lá, mora longe do polo e aconteceu algum imprevisto que impediu ela de fazer alguma avaliação e na outra prova ela tinha uma prova de concurso. Sei lá, já aconteceu. Vocês podem me comunicar isso antes, tá? Me comuniquem isso o mais rápido que vocês puderem, para a gente chegar a alguma solução. Eu posso aplicar a prova em outro dia, certo? Por exemplo, e a gente dá um jeito. Mas não deixa para, sei lá, a primeira prova complementar no dia 2 de agosto. Não deixe para chegar no dia 1 de agosto e dizer, professor, eu não fiz nenhuma prova ainda. Eu já estou reprovado. Se chegar no dia 1 de agosto e me falar isso pela primeira vez, vai estar reprovado, tá? Se vocês tiverem algum problema com realizar as avaliações, me comuniquem assim que esse problema surgir, para a gente chegar a alguma solução juntas. Eu não quero prejudicar ninguém, mas também as pessoas precisam me avisar das coisas, né? Se vocês me avisarem das coisas, a gente chega a alguma solução conjunta que sirva para que ajude todo mundo. Marcos, tu ainda está com a mão levantada, tu ainda quer perguntar alguma coisa? Não, obrigado. Desativei Pronto, aqui. pronto, beleza, beleza. Daré, Eu você queria. tem o nome? Dari, boa Ah, noite. Daré, beleza, boa noite. Eu queria saber, se estiver me ouvindo direito,
A aula está sendo gravada. O senhor vai postar onde essa aula? No YouTube ou lá na plataforma do AVA? Eu vou postar no YouTube e vou botar o link na plataforma do AVA. Certo, é porque muitas vezes dá erro, você fala, mas só que aí para você tá bom, mas só que para a gente fica travando, sabe? Aí fica cortando. Aí é importante gravar, né? Porque caso de algum problema dá para voltar, Uhum. certo? É Sim, só isso, viu? Obrigado. sim, mas todas as aulas vão ser gravadas, tá? Isso aí vocês não se preocupem, não. Pronto, então, voltando aqui, a primeira prova complementar, ela funciona ou como segunda chamada, ou para recuperar a nota. Só para recuperar, tá? Ela não pode piorar a sua média, ela pode só melhorar, ou, na pior das hipóteses, vai continuar igual. E a segunda complementar, ela é a prova final. Aí, como é que você faz a média na final para saber se você está aprovado ou não? Bem, você pega a sua média das provas, certo? Média das provas, vamos chamar assim, certo? Certo, MP, essa média até aqui, certo? A média até aqui é o MP, tá? Vai pegar as suas duas melhores notas que você tiver e vai somar e vai dividir aí por 2. Aí vai pegar a nota da final, vai somar essas duas coisas e dividir por 2. Essa aqui vai ser a sua nota, a sua média final, tá? A sua média final é essa aqui. Tá dando para entender, né? Você pega a média das duas avaliações, das duas ou 3 avaliações, pega a média das duas melhores notas, soma com a nota da final e divide por 2. Aí, se essa média final aí for maior ou igual a 5, você está aprovado. Se for menor que 5, aí está reprovado. Ok? Então, aqui, média final maior ou igual a 5, aprovado. Caso contrário, reprovado. Sobre a forma de avaliação, alguma dúvida? As provas vão ser todas presenciais, tá? Diga, Thalisson, pode falar. Boa noite, professor. Manda. Eu só queria saber o que acontece com a pessoa quando ela é reprovada. O que acontece, em que sentido? Como assim? Tipo, a pessoa reprovou, digamos, na sua matéria. Acontece o que com a pessoa? Ela continua o curso ou ela tem que fazer a Não, matéria tudo de novo? não, continua o curso. Você, tipo, uma disciplina não tem relação com a outra, não, tá? Se você, sei lá, por exemplo, vocês estão pagando matemática básica, geometria plana, é isso? É isso mesmo. Geometria Divide plana, vantagem divide e vantagem e o uma da coisa de educação lá. educação, né? Pronto. É. Você pode ser aprovado em todas, menos em, sei lá, matemática básica. Aí você continua o curso. Só fica devendo essa. Da próxima vez que Ô, ela professor, nada tem que fazer. professor, Entendi. desculpa, matemática básica é pré-requisito para cálculo 1, viu? Se reprovar em matemática básica, não pode pagar cálculo 1. Pronto. A questão é essa, que as disciplinas ficam com pré-requisitos, certo? Tem disciplinas mais da frente do curso que dependem de você ser aprovado em uma disciplina anterior. Da mesma forma que matemática básica, ela é um requisito para fazer a disciplina de cálculo 1 também é para cálculo 2 para cálculo 3 e assim por diante. Então, o que atrapalha quando você reprova é que você fica devendo alguma disciplina de um período inicial, e às vezes isso impede você de cursar alguma disciplina do período que você está. Mas você continua no curso, tá? Você não é eliminado por ter uma reprovação, não. Tá? Diga, Gersino, pode falar. Boa noite, pessoal. O Boa noite. que o senhor está falando é verdade. Por exemplo, eu sou aluno que eu reofertei princípio de contagem. Eu estou no 5º período, gente. Bem-vindos. Foi o que o professor falou. A gente só fica devendo e não pode ir para a próxima etapa. É que mais atrasasse. Foi o meu caso. Eu estou no 5º período, mas eu preciso pagar princípio de contagem. Bem-vindos. Se acontecer, gente, não desista. Continue estudando. O senhor que perguntou agora, essa resposta do professor Godin,
que ele falou, e eu, como aluno, exemplo, né, não queria ser esse exemplo ruim, mas eu reofertei por alguns motivos. Aí a gente não diz reprovar, diz reofertar. Aí estou reofertando essa matéria agora com foco. E vocês agora vão ter que manter o foco também. Mas se acontecer, gente, vai continuar estudando o que puder incluir nas disciplinas que pode pagar, paga. As outras vão ficar presas, até poder passar, aprovar. E assim, às vezes, você, sei lá, você acabou que não conseguiu aprovação em alguma disciplina que impede você de fazer alguma do período seguinte, e aí você acabou que não conseguiu fazer as disciplinas que deveria fazer no período seguinte, mas às vezes tem alguma disciplina de um período mais na frente que você já pode fazer, que não tinha pré-requisito nenhum, e aí você, sei lá, de um lado você acabou atrasando por não ter conseguido aprovar naquela, mas adiantou outra que era mais da frente, sabe? Então, você acaba conseguindo manejar isso aí de alguma forma. E tem algumas disciplinas que elas são pré-requisito de outras e outras que não são pré-requisito de nada. Eu não lembro se princípio de contagem é pré-requisito de alguma, talvez seja de estatística. não, professor. Princípio Pronto. de contagem não. Pronto, Não. então. Aí é justamente o exemplo, é prático, tá? Se você reprovar essa disciplina aqui, não é uma das, digamos, menos problemáticas de serem reprovadas, porque ela não vai lhe deixar retido de nenhuma outra mais à frente. Mas, assim, é claro que o ideal é não reprovar nenhuma. Mas eu queria comentar justamente isso, porque tem umas que são piores de se reprovar do que outras. Reprovar matemática básica é pior do que reprovar essa, entendeu? Diga, Jadson, pode falar. Ô, Jadson? Tá com o microfone aberto, Jadson? Tá com a mão levantada? Bem, enfim, vou continuar aqui, tá? Aí, sobre o método de aprovação, de avaliação, vocês entenderam, né? Posso continuar? Beleza. Então, deixa eu passar para outro slide aqui para continuar a falar. O que é que a gente vai estudar aqui nessa disciplina? A gente vai falar sobre análise combinatória. Sim, só uma observação, né? É que para a primeira prova, na aula anterior, o Jadson, se tu quiser falar agora, pode falar. Enfim, a última aula antes das avaliações vai sempre ser uma aula de revisão, tá? Vai sempre ser uma aula de revisão. Então, eu não vou dar assunto novo na última aula antes das provas. Então, isso significa que a gente vai ter 5 aulas até aqui, 5 aulas, já contando com a aula de hoje, e vamos ter até aqui, após a primeira prova e antes da segunda, vamos ter 6 aulas. Como eu falei, o período está muito apertado. Então, a aula de hoje já vai ser uma aula um pouquinho menor, porque eu estou iniciando com essa apresentação da disciplina, apresentação do curso e tal. Então, a gente vai ter 3 aulas de assunto, certo? De conteúdo, depois uma aula de revisão, e aí a gente vai ter a primeira prova, já é daqui a menos de um mês. Para a segunda prova, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, né? Vamos 5 aulas e mais uma aula de revisão. Então, o que é que a gente vai estudar nessa disciplina? A gente vai falar sobre análise combinatória e probabilidade. Análise combinatória, eu pretendo passar pelo menos até a metade da segunda unidade falando sobre análise combinatória, tá? Pelo menos até o comecinho dela, porque, como vocês viram, a nossa primeira unidade vai ser muito curta. E aí, o que é que a gente vai ver, né, sobre análise combinatória? A gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Tá? E a gente vai falar sobre arranjos, combinações, permutações,
permutações simples, permutações com repetição, as combinações simples, combinações completas, tá? E na parte de probabilidade, a gente vai falar sobre evento, sobre espaço amostral, sobre probabilidade frequencial, sobre probabilidade também condicional, tá? É a primeira disciplina que vocês vão ver que envolve probabilidade. Depois vai ter outra disciplina, que é a disciplina chamada estatística e probabilidade, que aí vocês vão ver probabilidade sobre uma outra perspectiva, que vai envolver probabilidade com cálculo, tá? Vai permitir que vocês usem as ferramentas que vocês aprenderem nos cursos de cálculo para calcular probabilidades também. Então, aqui a gente vai ter uma introdução só, até pelo tempo que a gente vai ter, eu vou deixar mais tempo para a parte de combinatória e o finalzinho para a gente falar sobre probabilidade, para ser uma introdução para vocês desenvolverem mais depois. Até porque o que a gente vai usar de probabilidade aqui vai precisar muito de combinatória. Então, se a gente tiver uma base sólida de combinatória nesse início do curso, nessas primeiras 5 aulas, digamos, aí a gente vai conseguir fazer a parte de probabilidade bem. Se der tempo, eu vou falar também sobre binômio de Newton, mas aí depende do andamento. Eu iria falar sobre isso se tivesse um período mais extenso, tá? Mas possivelmente não vai dar. Mas se tiver sobrar uma semana assim de tempo, eu também falo. Beleza? Que livro que eu vou recomendar vão ser essencialmente 2 livros que eu vou usar na disciplina. Tem o livro do Morgado, do professor Morgado, que é da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. Da vez anterior que eu dei essa disciplina, tinha uma edição dele que estava gratuita na internet, tá? Tinha o PDF dela disponibilizado no próprio site da SBM, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada e coloco para vocês. Quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro, ele é um ótimo livro, porque a versão mais nova dele, essa última edição dele, ela vem com as soluções de todos os exercícios. E às vezes ela vem com mais de uma solução, vem com, tipo, não é só com as respostas, tá? Vem com as soluções. E como vocês vão ser todos professores, eventualmente, vocês terem esse livro, que ele é um livro tão rico, com exercícios e com discussão sobre esses diversos problemas de análise combinatória e probabilidade, eu acho muito interessante, tá? Não é um livro caro, tá? São esses livros da SBM que, em geral, custam cerca de R$ 40, eu acho. Depois eu vou dar uma olhadinha e envio o link para vocês também, se vocês quiserem comprar. Mas não é obrigado, não, tá? Vocês podem usar essa versão que eu vou disponibilizar, só ela é uma versão mais antiga e aí não vai ter essas soluções dos exercícios lá no final. Se eu não me engano, é análise combinatória e probabilidade. Deixa eu só conferir aqui, tá? O título do livro. Isso, é análise combinatória e probabilidade. Essa coleção lá da SBM, ela é chamada probabilidade. Ela é chamada coleção do professor de matemática. Ela tem diversos volumes que eu acredito que vão ser muito interessantes aí para vocês nessa caminhada ao longo do curso, tá? Tem uns que são sobre a matemática do ensino médio, que foram escritos pelo professor Elon. São livros belíssimos, tá? Vai valer muito a pena estudar eles. E tem outro livro que eu gosto muito, que é aquela coleção Fundamentos de Matemática Elementar,
Fundamentos de Matemática Elementar. Esse aqui também tem vários exercícios resolvidos. E tem vários exercícios propostos, exercícios de vestibulares. Tá? Tem realmente muitos exercícios. Esse aqui, se vocês olharem na internet também, vocês provavelmente vão achar alguma versão de PDF desse livro, tá? Mas aí eu já não vou disponibilizar para vocês por motivos óbvios, né? Senão é por pirataria, né? E tal. Deixa eu só ver qual é o volume do livro. É uma coleção que tem 12 volumes, se eu não me engano. Também é uma coleção muito massa. Eu ajudei muito já por ela. É o volume 5, tá? Que também é o de análise combinatória e probabilidade. Acho que o autor é o Iese. Gelson Iese. Tá? Então, qualquer um dos dois vai ser uma ótima referência. As aulas que eu vou encaminhar para vocês, né? As videoaulas e as aulas aqui também da gente para fazer essa discussão do conteúdo também vão ser suficientes, mas é matemática, né? Matemática você só aprende praticando. E especialmente esses assuntos que a gente vai fazer aqui, porque são assuntos que são difíceis, mas são difíceis por quê? Porque, em geral, não tem uma regra geral de como resolver cada exercício. Cada exercício, cada problema que a gente apresentar aqui, às vezes vai ser bem parecido, mas uma besteirinha que mude do enunciado vai mudar a forma de resolver. Se tiver repetição ou não, vai mudar alguma coisa. Se você tiver alguma restrição extra ou não, pode mudar drasticamente a forma de você resolver o problema, tá? Então, cada problema é uma história. E aí não fica tão simples quanto, por exemplo, alguma coisa que envolva funções. Beleza, também é um assunto que é mais complicado, mas se você conseguir interpretar bem aqueles exercícios, todos eles vão envolver, por exemplo, se for um problema de máximos e mínimos para a função do segundo grau, quadrática, todos vão envolver calcular o x do vértice ou o y do vértice, tá? De alguma forma ou de outra. Então, se você sabe fazer isso e você sabe interpretar aqueles problemas, a forma de resolver vai ser todas basicamente parecidas. Aqui não, aqui cada problema pode ter uma história diferente, e isso que torna difícil. E o que é que faz você adquirir uma maturidade com essa disciplina e com esses assuntos? Que vocês vão precisar, certo, um dia também darem aula disso. É justamente fazer muito exercício, para que, sei lá, quando vocês forem tirar a dúvida dos alunos de vocês, quando o aluno chegar com alguma dúvida para perguntar para vocês, vocês vão ter visto lá, esse problema aqui eu nunca fiz, mas ele é parecido com um que eu já fiz, e nesse que eu já fiz eu lembro que a ideia foi mais ou menos por aqui. Então, eu acho que a ideia para resolver esse outro problema aqui que o aluno está me perguntando vai ser alguma coisa nesse sentido aqui. E aí eu tento e vejo se vai dar certo ou não, tá? Então, realmente é uma disciplina que quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. Eu vou disponibilizar as listas de exercícios que eu vou usar elas para me basear, para elaborar as avaliações, tá certo? Então, as questões que eu vou usar para avaliar vocês não vão fugir muito do que eu resolver nas aulas, do que eu passar nas listas, tá? Vai ser tudo alguma coisa daquele mesmo estilo dali. Talvez eu mude um valor ou outro para não ficar exatamente a mesma questão, tá? Mas sempre vai ser algo
algo semelhante a uma coisa que vocês já viram, beleza? Ou que eu resolvi, ou que pelo menos eu recomendei que vocês tentassem fazer. As questões que vocês não conseguirem fazer, ou que eu não resolver em sala das listas, vocês podem me perguntar, certo? Mesmo que a aula, sei lá, digamos que eu passe uma lista hoje e eu resolva as questões dessa lista hoje, certo? Mas, sei lá, digamos que eu mandei 15 exercícios e na aula eu fiz 10. Sobraram 5. Esses 5 ficam para vocês tentarem resolver. Se vocês não conseguirem resolver, vocês podem me perguntar no começo da aula seguinte, também sem problema nenhum. Eu agendei as aulas para serem de 7 às 8h15. Por quê? Qual seria a ideia? Eu vou deixar 15 minutos para tirar dúvidas. E essas dúvidas elas vão poder ser da mesma aula ou da aula anterior, ou de aulas anteriores, enfim. Se ninguém tiver dúvida de nada, eu continuo fazendo exercício da aula que a gente tiver até dar 1h15. Tá certo? Mas aí vocês podem me perguntar nessa aula seguinte ou então em alguma outra aula. Vocês podem me enviar por e-mail. Meu e-mail é esse aqui que eu vou escrever agora. É joão.gondim@ufpe.br, certo? Vocês podem me enviar dúvidas por aí. Também outro detalhe é que eu gostaria que vocês priorizassem, quando vocês quiserem me perguntar qualquer assunto, certo? Qualquer coisa que seja, vocês se comuniquem por e-mail, porque quando vocês enviam mensagem ou no Siga ou no Ava, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas que a minha filha chegou aqui no quarto agora, está falando que só aqui. O senhor, licença, licença, senhor João Godinho, nós temos tutor? Temos, tutor? eu queria falar também agora também, tá? É o Willy Kit, parece. Isso, é ele mesmo. Lá no AVA, nós temos fóruns, né? Eu vou abrir um fórum de dúvidas lá, e aí vocês também podem colocar dúvida lá, que aí ou eu respondo, ou o nosso tutor responde, que é o Willy Cat. Eu não sei como que ele vai organizar com vocês, depois eu vou ter uma conversa com ele, porque, tipo, por mim, ele também pode marcar encontros síncronos com vocês para tirar dúvida, resolver exercício, tá? Também isso aí, de minha parte, se vocês acharem necessário, por mim, ele fica à vontade. Tá, foi mal aí, pessoal. Tá dando a hora dela dormir já. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Aí pronto. Eu gostaria que vocês priorizassem comunicação comigo por e-mail, porque às vezes se vocês me mandam mensagem pelo AVA, eu recebo a notificação lá da mensagem, mas às vezes eu não consigo acessar o AVA. Às vezes eu só vou conseguir acessar ele no computador, e aí pelo celular fica muito ruim de responder, ele fica meio travando pelo meu celular para eu responder, tá? Mas pelo computador é mais fácil, eu só consigo acessar o computador, sei lá, no dia seguinte, às vezes. Mas por e-mail, se vocês mandarem as coisas no e-mail, eu consigo responder quase na hora. Aí é para ter uma conversa mais dinâmica, mais agilizada. Eu gostaria que vocês, sempre que necessário, vocês falassem comigo pelo e-mail, tá? Para eu conseguir responder vocês com mais agilidade. Tem um e-mail no AVA, o meu. Eu coloco lá no notícia, tá? Vou colocar lá, que aí, se vocês esquecerem... Lá tem e-mail do senhor, professor, no AVA. Tem, pronto, perfeito. E também os slides das aulas, eu vou colocar lá, certo? Eu vou colocar tanto as gravações quanto os slides. Que aí, se você viu a aula, mas só quer revisar as minhas soluções, não quer revisar a minha explicação e tal, só quer ver as contas, você vê os slides lá, que é mais rápido.
certo? Eu costumo fazer isso aí, que aí fica de acordo com o que a pessoa acha que é mais vantagem para ela, certo? O que eu ia falar agora é sobre o nosso tutor, que é o Willy Cat. O tutor, ele é mais que um monitor, tá? Ele é como se fosse um segundo professor. Não é ele que vai corrigir as atividades, não é ele que vai elaborar as provas, as listas, mas ele tem autonomia para ajudar vocês, preparar material para vocês, para tirar dúvidas de vocês da forma que vocês e ele acharem mais conveniente. Então, aí vocês podem entrar em contato com ele. Se vocês olharem lá na aba de notícias, lá do AVA, tem uma mensagem dele que ele está se apresentando para vocês. E aí vocês podem responder a essa mensagem dele para, sei lá, combinar algo, tá, com ele. Vocês podem marcar alguma reunião com ele, tá? E aí vocês decidem como é que vocês vão fazer. Eu só vou mandar uma mensagem para ele dizendo que ele tem carta branca para ele fazer o que ele achar mais interessante para contribuir com o aprendizado de vocês, tá? Se ele quiser marcar aula síncrona também, ele está inteiramente à vontade. Ô, Marcelo, pode falar. Professor, eu também sou do quinto semestre, e aí a gente tem o contato do Willycat, e nós temos já um grupo da disciplina, né? De princípio da contagem. Eu vou falar com ele para facilitar até a comunicação, né? Se ele quer entrar no grupo dos estudantes, que lá mesmo, quando ele marcar a monitoria, a tutoria dele, ele pode já agilizar com os estudantes. Eu vou falar com ele. Eu também, às vezes, gosto de entrar nos grupos, tá? Para eu mandar os e-mails mais rapidamente. Eu só não vou fazer isso porque a coordenação geral do EAD, eu não sei se é a coordenação geral da UFPE ou se é a da Universidade Aberta do Brasil mesmo que vai fazer isso, mas ela vai fiscalizar os AVAs. Então, eu tenho que mandar as coisas lá no AVA. Eu não posso, sei lá, se a gente tivesse um WhatsApp, eu podia mandar só as coisas lá para vocês, por exemplo. Mas como eu sou obrigado a ficar atualizando o AVA, eu prefiro ficar só lá mesmo, tá? E, assim, quando eu envio um e-mail para vocês pelo SIGA-A, vocês estão todos recebendo? Sim ou não? Sim. Porque, por exemplo, o link para a aula aqui, eu enviei por 2 caminhos. Eu enviei pelo SIGA-A e enviei pelo AVA. Só que o e-mail, como é que fala? A notificação para vocês do SIGA-A chegou instantânea. E a do AVA só chegou depois que já eram 7 horas. Já era tipo 7:03, eu acho. E ela demora uns 10 minutos para ser entregue, pelo menos. Então, quando eu for dar algum aviso, tá? Dizer, sei lá, notas postadas, ou então, sei lá, dizer material postado, vídeo postado. Pronto, Zé Edson, justamente. Se foi o do AVA, ele chegou só depois da 19, porque ele tem esse delay. E o do SIGA não. Ele chega automático. Na hora que eu posto, vocês recebem. Então, confiram se vocês estão recebendo o e-mail do SIGA, certo? No e-mail que vocês estiverem usando, não precisa ser o institucional, porque eu vou enviar a mensagem lá tanto no AVA quanto no SIGA. O e-mail, as notificações pelo SIGA são instantâneas, então eu vou usar ele apenas para enviar essas mensagens, tá? Porque elas chegam na hora. E aí, nem sempre eu vou conseguir criar o link da sala, tipo, com várias horas de antecedência. Eu fico o dia todo aqui na sexta com a minha filha, por exemplo, e eu só vou ficar livre, assim, para começar a preparar as coisas lá para as 6:30, tá? E aí pode ser que eu mande pelo AVA, mas o link só chegue depois. Mas se vocês olharem lá pelo SIGA, já vai ter. E se vocês olharem no próprio AVA, já vai ter o link também. Só a notificação que chega depois, tá? Mas aí quando der, sei lá, se eu não tiver enviado, desculpa, se não tiver chegado notificação ainda com o link,
e for tipo 6,50, vocês olhem no AVA mesmo, que pode ser que lá já tenha, só que ele não tem enviado ainda, certo? Quem mais aqui quem tem que falar? As avaliações em geral vão ser com 5 questões, certo? 5 questões, cada uma valendo 2, tá? E que mais? Já falei sobre os livros, já falei sobre... dizer qual é o meu canal do YouTube, né? Que é onde vão ter os vídeos, que já tem todos os vídeos da vez passada. Não, Marcelo, as listas não vão ter pontuação extra, mas é aquele negócio, as provas vão ser baseadas nelas. Então, se você fizer as listas, você vai fazer bem a prova, porque a prova vai ser com questões, não vou dizer iguais, mas fortemente inspiradas nas listas, certo? Então, pode ser a mesma questão, mas com valores diferentes, por exemplo. Tá? O meu canal no YouTube é esse aqui, é www.youtube.com barra, eu acho que tem um C, barra João Gondim. Certo? Aí lá já tem uma playlist completa com as aulas da vez passada que eu ensinei, que faz 2 anos, eu acho. Isso, foi em 2023. Mas, assim, todas... não precisa estar inscrito. Não é obrigatório, porque os vídeos eu vou enviar no AVA, certo? Também. E aí vocês vão ter acesso aos links por lá. Mas se vocês quiserem se inscrever, quiserem ajudar meu trabalho, se vocês gostarem das minhas aulas, eu agradeço. Tá certo? Eu não vou começar... As provas serão objetivas. As provas serão objetivas. Não, desculpa. As provas vão ser... como é que fala? Discursivas. Tá? Mesmo... não vai ser questão tipo ABCDE, não. Vai ser discursiva, aberta. Tá? E aí, a nota da questão, ela não é tudo ou nada, não, tá? Se você fez a questão com o raciocínio certo, mas errou alguma conta, eu vou sair pontuando o máximo que for possível, tá? Vão ter os critérios, claro. Então, se a pessoa fez até certo ponto, se a pessoa teve o raciocínio, mas errou os cálculos, ganha metade, 70%, depende do raciocínio e depende da questão, tá? Mas não vai ser tipo 0 ou tudo, não. Eu também posso enviar para vocês as provas da outra vez que eu ensinei, que aí vocês veem mais ou menos como é que foi, tá? Também é aquilo que eu falei, da vez passada teve mais tempo. Foi antes da greve do ano passado. E aí os semestres estavam mais extensos. Eu acho que a gente teve 13... Por exemplo, na época eu não fazia aula toda semana, mas a gente teve 11 aulas síncronas. Então eu acho que se eu tivesse feito aula toda semana, teria tido 14 ou 15 aulas síncronas. Enquanto agora o máximo que dá para ter é 11, tá? Tendo aula toda semana, vão ser 11 semanas apenas. A gente está com o semestre mais apertado, então tem assuntos da vez passada que eu dei que eu não vou ensinar agora. Por exemplo, da outra vez, eu não comecei o curso já falando sobre combinatória direto. Eu passei, eu acho que umas 2 semanas falando sobre conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, enfim, e sobre o que é chamado princípio da indução matemática, que é uma forma de... é um método de se demonstrar algumas coisas em matemática, tá? Que envolvam números inteiros. Como vocês vão ver isso de novo na disciplina de Álgebra 1, então não é tanto problema eu não ver isso agora. Eu vou priorizar o que é assunto somente dessa disciplina, que é a análise combinatória, e que é um assunto de ensino médio, tá? Então, como vocês vão ser professores, provavelmente, de ensino fundamental e médio, claro que nisso não... eu
tenho vários amigos que são licenciados, mas que acabaram fazendo mestrado, doutorado e virando professores universitários. Também é normal, tem muitos casos assim, mas que em geral não é o tipo de coisa que a pessoa que faz licenciatura está pensando, né? Pode acabar que, eventualmente, se venha a ser, mas eu acho que todo mundo que entra no curso de licenciatura vai pensando em ser professor de escola. Eu mesmo comecei fazendo licenciatura. Quando eu era quinto período na licenciatura presencial, eu fiz a troca para bacharelado em matemática, e aí eu fiz a carreira acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado e acabei virando professor da UFPE. Mas como eu acho que a maioria de vocês vai ser professor de escola, então é fundamental que eu ensine o que aqui? Coisas que vocês vão ensinar na vida de vocês, né? Que é combinatória e probabilidade. Então, como tem essa escassez de tempo, eu vou priorizar isso, tá? Eu não vou começar com assunto hoje, porque já estamos com um tempo reduzido já. Então, eu vou abrir agora, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, se alguma coisa não ficou bem explicada, tá? Fiquem à vontade. Beleza? Suas provas serão presenciais, no caso? As provas vão ser presenciais, tá? As provas vão ser Todas presenciais. as matérias, no caso, são presenciais. Assim, eu não vou dizer que todas as matérias vão ser presenciais, porque isso é prerrogativa do professor. Ele não é obrigado a fazer todas as avaliações presenciais, não, mas ele precisa fazer, pelo regimento dos cursos EAD, 60% da nota precisa ser presencial. Então, pode ter um professor ou outro que só faça uma avaliação, por exemplo. Certo? Só faça, por exemplo, a prova que, no nosso caso, seria a segunda, a prova do começo de julho. E a outra nota, ele faça algum trabalho, ou faça, sei lá, alguma outra coisa. Não precisa ter as duas provas e não precisa ter as duas provas que sejam presenciais. Pode ser uma prova presencial e a outra, cada professor escolhe como é que vai fazer. Só que 60% precisa ser presencial, tá? No nosso caso, vai ser tudo presencial. Mas pode ter outras disciplinas que não seja. Por isso que eu não vou dizer que todas as provas de todas as cadeiras vão ser presenciais, porque eu não sei, é o professor que escolhe. Mas no nosso caso, sim. No nosso, todas as provas vão ser presenciais, a menos que venha alguma imposição que aconteceu em outros períodos, que, por exemplo, não tinha verba para mandar o pessoal para fiscalizar a última prova de todas nos polos. Então, acabou que a última prova teve que ser remota, por exemplo. Isso aí já aconteceu em alguns períodos, mas é a exceção, certo? A regra, no nosso caso, é que todas as provas vão ser presenciais. Beleza? Certo, então. Obrigado. É isso, Marcos. Você deve estudar de acordo com o que a gente for vendo, porque os assuntos das provas vão ser de acordo com as aulas, tá? E eu vou colocar vídeos além dos vídeos das aulas. Nesses outros vídeos vai ter exercícios, vai ter mais explicação do conteúdo, tá? E aí vocês podem ver esses vídeos também como material extra. O curso, ele é AD, mas ele não é somente as aulas síncronas, não, tá? Tem um estudo por fora de ler o livro, de tentar fazer os exercícios do livro como aprofundamento. Porque, assim, numa disciplina que nem essa, você tem duas formas de você encarar ela. Tem o que é que você precisa fazer para ser aprovado. Para ser aprovado, o que você precisa fazer é fazer todos os exercícios que eu recomendar. Isso aí vai ter exercício que vai ser resolvido até por mim, certo? Nas próprias aulas. Outros eu vou deixar para vocês resolverem. Outros vocês vão tirar dúvida comigo, ou tirar dúvida com o Ilicat também, enfim.
Mas se vocês souberem fazer todas as questões que eu recomendar, vocês vão saber fazer a prova e vão ser aprovados. Então, tem o que você precisa estudar para passar na disciplina. E tem o que você precisa estudar para você aprender o assunto de verdade. Como vocês vão ser professores, eu recomendo que vocês não se limitem ao que eu passar, tá? Nos livros tem muito mais exercícios do que os que eu vou recomendar aqui. Então, qualquer aprofundamento para vocês é válido e vocês também podem me perguntar questões além das que eu recomendar, tá? Claro que se for uma questão que eu nunca vi, pode ser que eu não consiga resolver na hora. Mas se eu não conseguir resolver na aula seguinte eu respondo. Ou então eu envio por e-mail como é a solução, tá? Por exemplo, porque aqui é assim, tem questão que é realmente difícil. E vai acontecer com vocês um dia de um aluno de vocês chegar com uma questão de combinatória que vocês não vão conseguir fazer na hora. Comigo também já aconteceu. É perfeitamente normal, tá? Então é isso. Para passar, não precisa ser o mestre da combinatória, porque é uma área muito difícil. É um assunto muito difícil. Mas para você se sentir à vontade para dar uma aula disso no futuro, e para tirar as dúvidas dos seus alunos no futuro, aí eu recomendo que vocês estudem mais a fundo mesmo, tá? Antes de passar aqui para Marcelo, deixa eu responder como é que funciona a questão das faltas para aulas síncronas. Não vai ter chamada não, tá? Então, vocês podem faltar às aulas, não vai ter nenhuma penalização quanto a isso, você só assiste o vídeo depois, tá? Não é obrigatório estar na aula síncrona, não. É claro que quanto mais gente tiver, é para mim melhor. E eu acho que estar na aula é melhor para vocês também, porque permite que vocês participem da aula de maneira ativa, né? Se vocês só assistem o vídeo depois, vocês não podem perguntar nada lá, porque vão ser as dúvidas que o pessoal tiver tido lá ao vivo. Se você tá lá e você pode perguntar lá na hora, é melhor, tá? Mas não tem reprovação por falta das aulas, não. Você só pode reprovar por falta se faltar todas as provas. Só reprovaria por falta sim, tá? Mas das aulas mesmo, não. Marcelo tinha levantado a mão, mas abaixou. Tu quer perguntar algo? Professor, eu vi uma cena que, já que eu estou nessa disciplina, eu queria aprender com o senhor, certo? Eu vi uma cena o seguinte, o aluno perguntou ao professor, na disciplina de estágio, na parte de análise combinatória, como é que ele ia diferenciar. Eu sei que é o primeiro encontro da gente, mas quando eu for aprofundar, aí o aluno perguntou o seguinte, professor, como é que eu vou saber se é arranjo, permutação ou combinação? Aí ele falou, olha, se a ordem importar, se na ordem não importar, vai usar tal. Mas quando tem, eu não me lembro se é permutação e combinações, ele diz assim, ó, isso aqui a gente realmente não tem um padrão para definir. Eu disse, rapaz, eu acho que existe um padrão, né? Quando eu estiver na disciplina de princípio de contagem, eu vou perguntar ao professor como é que eu sei diferenciar exatamente quando eu vou usar arranjo, quando eu vou usar permutação e quando eu vou usar combinação. Se não me falha a memória, professor, esse exemplo que eu presenciei foi entre permutação e combinação, porque tem uma história de que a ordem importa, a ordem não importa, né? Entre arranjo e permutação. É isso mesmo. Agora, sim, você só... Tem vezes que depende muito do contexto, tá? Você tem que interpretar bem o enunciado para saber ali se a ordem está sendo levada em consideração ou não. À medida que eu for explicando os assuntos, eu vou estar sempre discutindo com vocês aqui. Pessoal, vocês acham que a ordem aqui ela importa ou não? Para a gente ir construindo essa compreensão juntos, tá? A Rose perguntou aqui, eu trabalho à noite para assistir às aulas, eu tenho que faltar no trabalho. A faculdade disponibiliza declaração, não sei te dizer, aí tu pode perguntar para a coordenação, tá? Para a secretaria, que é a Ângela, a secretária do curso, é uma ótima pessoa, bem solícita sempre, ou para o coordenador William, tá? Aí tu entra em contato com eles que eles vão te responder, tá certo? Mas eu não saberia te informar, não. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pois bem, se não, eu vou finalizar a gravação, tá? Aí a gente pode conversar mais
alguma coisa se vocês quiserem. Se não, tá todo mundo liberado. Deixa eu finalizar aqui.